esse assunto está reverberando tanto, né, gente, tanto lá fora quanto aqui, que mais uma vez virou assunto no Flamengo, porque ontem o Filipe Luís se pronunciou mais uma vez, depois de uma entrevista que ele tinha dado, que tinha pegado muito mal, que ele falou de um caso isolado, disse que era palavra de um contra o outro. Ontem o Filipe Luís se posicionou de novo. Vamos ouvir. Primeiro eu gostaria de esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius. O Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. PVC, você queria falar sobre isso, né? Você acha que consertou um pouco aquela fala inicial? Ele ainda manteve o condicional se, né? Que não tem se, não é se fez. Todos os indícios são de que fez. Tanto que a UEFA não está trabalhando com o se, está trabalhando com a punição preventiva. Mas o que eu acho que ficou relevante de ontem foi a posição do Danilo, que ele manifestou, ao dizer que o Danilo telefonou para ele, que ele acordou do sono depois de ter voltado da Argentina. Eu acho que o desastre da declaração dele na semana passada um pouco foi para tentar ser simpático com os argentinos da Argentina, e ele falou bobagem, né? Também sou bem tratado na Argentina, mas eu sou um homem branco. Mas aí o fato do Danilo ter falado com ele, o Danilo deu uma entrevista uma semana passada em italiano, cara, absolutamente fabulosa. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. Ele falando em absoluto perfeito italiano, ele citou Mário Sérgio Cortella, ele citou a questão do preconceito histórico, ele da questão do racismo estrutural, ele fala com uma clareza. E o Danilo, há muito tempo, ele é um jogador que tem uma carreira inquestionável, né? É um dos 17 jogadores que ganharam Champions League e Libertadores no mundo. Tem um nível cultural altíssimo e uma capacidade de liderança gigantesca. A seleção brasileira, na época da Copa América de 2021, que os jogadores não queriam, o Casimiro era um líder, ele era um líder também daquele momento da seleção. E até por isso o Ancelotti, que o conhece bem, o tem muito em conta. É muita liderança ligar para o cara e falar assim: escuta, ô, professor, você foi mal. Você foi muito mal. Deixa eu contar para você uma história. E acho que tem uma humildade do Filipe Luís entender e tentar corrigir no limite que ele conseguiu, porque ele continuou usando a condicional. Mas eu acho que é um papel meio secreto, fica embaixo de tudo, o papel que o Danilo tem, e o Danilo é uma pessoa para ser ouvida sobre a questão do racismo, porque ele fala com muita competência e clareza. E essa relação do Danilo, né, tá até na matéria do Igor Siqueira também, que o Danilo ligou para o Filipe Luís para tratar do assunto, depois da chegada do argentino. O Filipe entendeu, né, o tamanho do problema, as críticas que ele estava recebendo. Então, ele sentiu necessidade de se reunir com os capitães para conversar sobre isso. Rodrigo, eu me lembro de você ter escrito, né, que a forma como o Filipe Luís relativizou uma situação tão séria, tão grave, mostra até uma desconexão com o Flamengo, né? Você acha que agora, depois
dessa declaração dele ontem, ele conseguiu amenizar um pouco isso? Primeiro, só a informação que eu tenho é que o Felipe já tinha percebido que as declarações dele tinham ido mal. E aí o Danilo liga não só para conversar com ele, como também dizer que ia postar uma entrevista que ele já tinha dado no Instagram falando sobre racismo, falando sobre o caso do Vinícius Júnior. E aí ele traz isso exatamente o que o PVC está falando, essa, digamos assim, uma base para o Felipe refletir sobre o que ele tinha dito. Eu acho que quando você dá uma declaração desastrosa, né, como foi a do Felipe, eu acho que você não apaga completamente quando você faz uma observação em cima e tal, dependendo do que for. Eu acho que naquele momento ele, de fato, eu acho que ele mostrou uma desconexão com o Flamengo, porque o Flamengo é preto, né? A maior parte da sua torcida então ele tem que ter uma conexão com a instituição que ele está. Ele não é o técnico. Às vezes as pessoas compararam com o Luiz Henrique, por exemplo, do PSG, que também tem alguma coisa nesse sentido também, mas o Flamengo é diferente do PSG. O Flamengo é ligado ao Vinícius e é o time de maior torcida preta no Brasil. Então é uma coisa muito cara a torcida do Flamengo, que o Felipe deve se preocupar com isso. É uma coisa que deve chamar a atenção a ele. Eu acho que o que ele mostrou naquele momento não é que ele estava dizendo era que simplesmente não parecia uma questão importante para ele, porque ele não refletiu e por isso ele dá uma declaração que é totalmente fria, né? Digamos assim. Acho que é uma evolução o que ele falou. Concordo com o PVC que essa relativização no sentido de poderia ser diferente, porque a gente viu outras pessoas dando declarações melhores, como a gente já citou lá, o do Kompany. E claro, o Kompany tem um lugar de fala, né? Ele é preto, já sofreu um monte de coisa também quando era jogador, mas que ele coloca assim, ninguém fica indignado do jeito que o Vinícius estava a troco de nada, né? Então não é uma palavra de um contra o outro. Todos os indícios mostram de que o Vinícius tem razão, né? Mas no geral, eu tendo a achar sempre que a gente não deve massacrar as pessoas. Elas cometem erros. E quando elas têm uma pessoa e vai lá conversa com eles, no caso foi o Danilo, que trouxe tudo isso que o PVC falou, na entrevista seguinte a pessoa demonstra uma preocupação, deixa a posição dela mais clara do que ela pensa e tem uma evolução dizendo, olha, eu sou totalmente contra, eu tô com o Vinícius e tal, é uma evolução. E eu acho que quando acontece esse tipo de caso, nosso objetivo não é massacrar as pessoas, é que elas, e a gente como sociedade, não só elas, né? A gente como sociedade melhore, né? Depois, se a gente quiser discutir o caso lá do Gustavo Marques do Red Bull, acho que vale mais ou menos a mesma coisa, né? O problema, por exemplo, nesse caso aí do Prestiani é que até agora ele sequer admitiu o erro que ele cometeu, né? Ele está tentando escapar, ele e o Benfica, né? Não estão ali tentando arrumar subterfúgios para fugir de uma punição. E eu acho que quando a pessoa muda de posição e tem uma evolução, a gente deve estimular no sentido de que, olha, a busca é por uma sociedade melhor, não é por massacrar as pessoas, né? Rodrigo falou da declaração do Gustavo Marques, jogador do Bragantino, que foi desastrosa, né, contra a Daiane Muniz. Lamentável, depois ele pediu desculpas, mas a gente vai falar mais sobre esse tema já, daqui a pouco, quando a gente falar do Tem alguns São Paulo bastidores depois, no final. E Bragantino. Foi muito ruim mesmo, pelo menos ele se desculpou, mas não apaga, né, a fala dele. Não, ele vai pro machista, TJD. misógina. Ele vai para o TJD e ele vai ser punido duplamente, porque pela misoginia e por ter chamado a árbitra de desonesta, né? Ele vai ser enquadrado, provavelmente. Hoje de manhã eu conversei com gente do tribunal, não tinha certeza ainda do enquadramento, porque não tinha chegado à súmula, não tinha lido a súmula. Então não dá para saber em qual artigo ele ia ser enquadrado, mas ele vai ser enquadrado em 2 artigos, pela misoginia e por chamar a árbitra de desonesta, parêntese. Ela fez uma arbitragem perfeita. Sim, foi muito bem. Aliás, ela é ótima, né? E como a gente vai falar da Federação Paulista também, vamos ver se o presidente Reinaldo Carneiro Bastos entra com a gente também para falar sobre esse assunto, que foi aí uma pauta extremamente relevante no fim de semana.